Fala turminha, beleza? Estamos aqui para a aula 14, onde eu vou resolver duas questões, basicamente de vetores. Fizemos a aula 12, vetores, a aula 13, vetores, nada mais justo do que a aula 14 mostrar para você que vetores servem para alguma coisa, né? Na verdade, vetores para nós é uma ferramenta matemática que a gente vai lá usar em questões de física. Mas eu peguei duas questões, não é o tipo de questão que eu gosto, mas que aparece na SpaceX, aparece na AFA, aparece na EAR, que são questões puramente de vetor, onde de física praticamente não existe nada. É quase que uma questão puramente matemática. Tá legal? Mas embora eu não concorde muito com essas questões, não importa o que eu concordo ou deixo de concordar, que eu gosto ou deixo de gostar, ela aparece lá. Então vou mostrar para vocês que só a aula 12 e 13 de vetores, só aprendendo a somar vetores e decompor vetor, a gente consegue fazer um monte de coisa. Legal? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula? Então vamos lá, galera, para a nossa aula de vetores. Então essa aula é cinemática, nós estamos na parte de cinemática, aula 14, mas aqui nós estamos trabalhando aquela ferramentinha chamada vetores. Então eu peguei duas questões para mostrar para vocês como que essas coisas aparecem às vezes na EAR, às vezes na SpaceX, às vezes na AFA, tá? Diferentemente de outros vestibulares, como por exemplo a FUVEST. A FUVEST não vai colocar uma questão de vetores, puramente de vetores, numa prova de física. Ela não vai fazer isso. Ela vai te dar uma questão de física que você tenha que usar vetores. Tá legal? É lógico que também aparece questões na AFA, na EAR, tal, que a gente vai ter que usar vetores e ela não é puramente uma questão de vetor. Tá legal? Bom, mas sem mais delongas, vamos lá para a questão. Estamos enrolando muito. Vou pegar um apontadorzinho aqui. Cadê meu apontador? Para a gente poder ler juntos aqui. Então, lendo aí uma questão que caiu na EAR, tá? Para os ingressantes do primeiro semestre de 2025. Então, a questão dizia o seguinte, essa prova foi aplicada o ano passado, é claro. Três forças F1, F2 e F3, com módulos respectivamente iguais a 8 newtons, 4 newtons e 6 newtons, atuam sobre o mesmo ponto e suas linhas de ação estão no mesmo plano. Além disso, foram inseridas para referência os eixos perpendiculares x e y, conforme mostrado na figura a seguir. Determine o módulo da força resultante em newtons no ponto de aplicação das forças. Acho que nem precisava comentar com você, aqui é só uma questão de vetor, mas que é comum que você vá usar isso em equilíbrio de ponto material, que você vai usar isso em aplicações da segunda lei de Newton, onde você precisa da força resultante. Você vai precisar disso, onde esses vetores poderiam ser campos elétricos e você vai precisar do campo elétrico resultante. Você vai precisar disso, onde esses vetores poderiam ser campos magnéticos e você precisaria de um campo magnético resultante. Aqui é te mostrar como que eu faço, tá legal? Como é que a gente resolve isso, essa questão de vetores. Então, vamos pegar aqui e vamos ampliar a figura e vamos começar. Como eu vou resolver isso? Eu vou decompor o vetor. Vou decompor os vetores na direção x e y para poder resolver. Você viu aqui que apareceu uma linha preta aqui, vou voltar, olha lá. Vou decompor, projetar o vetor F2 na direção x, o F1 já está totalmente na direção x, não vou me incomodar com ele, e vou projetar o vetor F2, ó, lá na direção y, ok? Gerando sombras, projeções na direção x do vetor F2, esse vetor amarelo é uma projeção de F2 na direção x. Eu decompus o vetor, eu projetei ele. E essa aqui é a sombra do vetor F2 na direção y. Então eu tenho as suas componentes. Eu posso dizer que a componente de F2 na direção x é essa aqui, onde eu vou chamar de F2x. E essa aqui vai ser a componente F2y, ok? Então eu tenho a componente de F2 na direção XY e eu não trabalho mais com F2, eu trabalho com as suas componentes. Também vou projetar o F3, eu vou projetar a ponta dele aqui, ó, decompor ele na direção X,
e vou projetar ele na direção Y, colhendo as suas sombras, suas projeções em X, que eu marquei de vermelho, e em Y, também marcado aqui de vermelho. Ok? Aqui eu vou ter o F3 na direção X e aqui o F3 de vermelho na direção Y. Então é isso que eu vou fazer. E para achar a resultante agora, eu vou somar tudo que eu tenho na direção X, tudo que eu tenho na direção Y, para ficar só com dois vetores, um na direção X, outro na direção Y, tá? Então eu vou somar as direções X, eu vou fazer isso aqui na direção X. Quem eu tenho na direção X? Olha só, eu tenho o F1, vou somar com quem? Com F2x e vou somar com quem? Com F3x. É lógico que o F3x está no sentido oposto, somar ele seria subtrair o seu módulo dos outros dois, ok? Certinho? Eu ponho ele para o lado negativo, lá subtraio ele, tá legal? Posso pensar assim. Na direção Y, galera, olha o que eu tenho, o F2Y para cima e o F3Y para cima. Então eu vou resolver separadamente isso, direção X, direção Y, tá ok? Tá indo? Agora preste bem atenção para que a gente possa ir rápido, e não deixe a matemática atrapalhar a gente. O valor de F1, ele está totalmente na direção X e eu sei quanto ele vale. Quando eu li lá, eu vi que ele vale exatamente 8 newtons, ok? Era 8, 4 e 6, não era isso? Então F1 eu sei que vale 8 newtons. O F2x, o F2 vale 4, tá lá no texto. Mas o F2x, ele não tem o tamanho do F2, ele é menorzinho. Ele forma aqui um triângulo e ele é um cateto adjacente a esse ângulo θ. Ele é um cateto adjacente. Você tem que ter algumas ferramentas na manga, né? Algumas cartas na manga para ir rápido. Todo cateto adjacente de um triângulo é a sua hipotenusa vezes o cosseno. Guarda isso, a gente precisa memorizar alguma coisa. A gente não pode viver de memorização, mas alguma coisa tem que memorizar. Como aqui é 30 graus, galera, já deu para ver que para 90 falta 60. Esse ângulo aqui de θ é 60. Idem aqui, né? Porque aqui também aqui é θ, que também é 60. Então aqui também é 30, tá claro? Nem marquei porque tá muito óbvio, né? Então vamos lá, aqui é 30, para 90 falta 60. Então aqui também é 60, porque é θ também. E aqui também é 30, que é o que falta para 90. Veja que o F2x é adjacente a 60. Então quando eu for escrever o valor dele aqui, ele é a hipotenusa, que é o F2, que vale 4, vezes o adjacente é cosseno, vezes o cosseno de 60. O F3x, tá? Tudo na direção X, tá aqui. Ele também é adjacente a θ, que vale 60. Então ele também vai com o cosseno de 60, ok? Vamos para o F2y. O F2y tá aqui, ó. Olha o triângulozinho que a gente tem. Veja que ele é um cateto adjacente a 30. Adjacente cosseno de 30, tá? Então ele vai ser F2 cosseno de 30. E o F3y, que está aqui, também é adjacente a esse ângulo que não aparece, que também é 30. Tá ok? Então ele também vai com o cosseno. Tá legal? Qualquer coisa pensa, escreve aí direitinho. Então vamos lá, galera, vamos somar lá. Vamos somar esses caras aqui. O F1 é 8 newtons, né? É a força resultante, estou pensando só na direção X. O F1 é 8 newtons, está inteiro na direção X. O F2 vale 4, mas ele não está na direção X. E ele é adjacente ao ângulo de 60 que eu mostrei agora há pouco. Então adjacente multiplica pelo cosseno de 60. Mais o F3, que vale 6, mas ele está adjacente ao ângulo de 60 também, que é o ângulo θ. E o cosseno de 60 é meio, tá? Aqui é menos, ele estava lá do sentido oposto, né? Lembra? Pessoal, mas aqui você pôs mais. Eu estou somando vetores, mas esse vetor tem o sentido oposto, fica menos, ok? Então é outro, 8, né? 4 vezes o cosseno de 60, porque é cateto adjacente, menos 6 vezes o cosseno de 60, porque cateto adjacente só tem uma conta aí para fazer, né? Vai dar 7. Aqui está dando 2, aqui está dando 3, né? 8 mais 4, 12, é isso? Aqui está dando 3. 8 mais 2, 10, menos 3, 7, desculpa, é isso aí, tá certinho.
tá? Agora eu vou para a direção Y. Vamos lá na direção Y. A força resultante em Y. O F2Y. O F2 vale 4, mas ele está adjacente, o Y lá, adjacente ao ângulo de 30. Então vai o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mais F3 vale 6, mas ele é adjacente. Cosseno de 30, adjacente a 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então é rápido de escrever, tem que ter isso na manga. O cateto oposto eu entro com o cosseno, o cateto adjacente eu entro com o cosseno. Se fosse oposto, seria seno. E eu escrevo rápido a expressão. Eu preciso ganhar essa velocidade. Não posso passar a prova fazendo demonstrações trigonométricas do triângulo retângulo, né? Eu tenho que ter isso na minha manga. Tá legal? Bom, se eu tenho 4 raiz de 3 com mais 6 raiz de 3 sobre 2, isso vai dar 10 raiz de 3 sobre 2, que é 5 raiz de 3, né, galera? Vou fazer uma continha, 5 raiz de 3. Então eu saí daquele monte de vetores e fiquei com 2 vetores. Um vetor aqui na horizontal, que é a força resultante na direção x, ok? Que vale 7 newton. Eu fiquei com um vetor na vertical positivo para cima, que é a força resultante na direção y, que vale 5 raiz de 3 newton. E fiquei só com 2 vetores. Quero achar a resultante. Vou usar o método do paralelogramo, né? Vou traçar paralelas e vou somar esses 2 vetores. Uma paralela com o vetor resultante na direção x, passando na extremidade do y, e uma paralela resultante em y, passando na extremidade do x. A resultante é essa diagonal. Traço essa diagonal e eu tenho a força resultante. Beleza? Essa é a minha força resultante. Quanto ela vale? Pitágoras, né, galera? Pitágoras. Esse aqui, Pitágoras, esse aqui é um cateto. Esse aqui é outro cateto, né? Aqui é o resultante em x, aqui é a resultante em y, né? Tem o mesmo tamanho, resultante em y, e aqui é a hipotenusa. Eu quero calcular a hipotenusa, manda lá um Pitágoras. Então é só transpiração. Se você jogar no Pitágoras aí, a coisa fica assim. Essa força resultante vai dar, aqui em x ele é 7, 7 ao quadrado, mais 5 raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Feita essa continha, 7 ao quadrado é 49, 5 raiz de 3 vai dar 75, né, elevado ao quadrado, dá 124. Se você decompor esse 124 nos fatores primos, você vai chegar em 2 ao quadrado vezes 31. É isso, tá? 2 ao quadrado vezes 31. Tira o 2 ao quadrado da raiz, sobra 2 raiz de 31 newtons e nós estamos aí na alternativa C. Tá legal? É uma questão legal para você aplicar o que nós vimos sobre vetores. A EAR sempre aparece uma questãozinha assim sobre vetor. Se você vai prestar a EAR, procura lá. Se não vai, mas quer aprender um pouco de vetores, tem mais questões por lá. Sempre aparece questão de vetor na EAR. Tá legal? E hoje, a última questão é da AFA. Essa é da AFA, também recente. É uma AFA 2025, galera, né? Final de 2024, caiu aí em junho de 2024, na verdade, na metade de 2024, para os ingressantes de 2025. O que diz a questão aí? 2 vetores de mesma direção em sentidos opostos, A e B, quando somados, resultam em um vetor cujo módulo vale 1 unidade. Galera, essa questão, deixa eu lembrar uma coisa, ela foi anulada, né? Ou pelo menos deveria ter sido, depois eu explico o porquê. Mas eu vou fazer, depois eu vou explicar o porquê ela foi ou pelo menos deveria ser anulada. Então, desculpa, vamos ler de novo, né? Então, eu tenho 2 vetores A e B que quando somados, né? Veja que esses A e B têm a mesma direção em sentido oposto, só que quando somados resulta em um vetor cujo módulo vale 1 unidade, né? A e B, mesma direção, sentidos opostos, somei e deu 1 unidade. Ao se calcular a diferença entre A e B, obtém-se um vetor cujo módulo vale 5 unidades. Considere um vetor C com módulo igual ao do vetor A, ou seja, mesmo módulo, e formando um ângulo de 120 graus em relação ao vetor B. Nessas condições, a soma dos vetores A e C resultará em um vetor de módulo igual a
Gente, ela foi anulada, mesmo assim eu fiz, porque teria duas respostas, depende do que você iria considerar, se A é maior ou B é maior. Tá? Se você considera que A é maior, dá um resultado, se B é maior, dá outro resultado, então você teria duas alternativas possíveis. Eu fiz porque aqui o intuito é te mostrar como a gente trabalha com vetores. Então vamos lá. Então eu fiz assim. Está aqui o meu vetor A, que tem aqui o... não sei o valor dele, né? Ele não disse o módulo, ele tem uma direção em sentido qualquer, optei para a direita, não diz. O B, ao contrário, mas veja que eu fiz o B menor que A, e quem disse que o B é menor que A, né? Quem disse isso? Eu que supus, no texto não estava. Por isso que se você inverter, você vai chegar em outra alternativa e por isso a questão deve ser anulada, tá legal? E ele diz que se eu somar A e B, e como é que eu somo o vetor? A gente aprendeu que se ligar um vetorzinho no outro, a gente faz a soma, né? Então pega o vetor A, na extremidade do vetor A liga o vetor B. E quem é o vetor soma? Quando eu ligo um vetorzinho no outro. O vetor soma é o que fecha a figura, né? Às vezes vai dar um triângulo, alguma coisa, aí tá na mesma reta, não vai dar nenhum polígono. Mas quem é o vetor soma? Aquele que sai da origem do primeiro e chega na extremidade do último. Esse é o vetor soma. Eu vou chamar ele de S. Tá legal? Mas fica claro que essa soma de A com B, como B tem um sentido oposto, o tamanho desse vetor soma, né, que ele é o A mais B, o tamanho dele é o tamanho de A menos o tamanho de B, né? Então, em termos de módulo, eu posso dizer que o valor de S é igual ao valor de A menos o valor de B. Estou pensando em módulos, tirei a setinha. Viu que eu tirei a setinha? Aqui eu escrevi mais, mas eu estou com a setinha, estou tratando de vetor. Agora aqui eu estou pensando em módulo. O tamanho do S é igual ao tamanho do A menos o tamanho do B. Está visível na figura. E isso tem que dar 1, porque está no texto. Bom, mas ele também disse para nós o seguinte, se eu pegar o vetor A e subtrair o vetor B, o que é subtrair? É somar com o oposto. Então, A mais B é uma coisa, A menos B é A somado com menos B. E A somado com menos B, eu vou ligar um vetorzinho no outro. Quem é esse vetor aqui, ó? Esse vetor é o menos B. Então, aqui eu peguei o A, o B tem sentido oposto. Agora o que eu pego o A e vou somar com o oposto de B. Por isso que é A menos B. O oposto de B tem sentido oposto. Veja que a soma de A com menos B, vou chamar de D de diferença, deu maior, né? É estranho, mas é assim mesmo, gente. Vai dar o tamanho de A, né? Então a diferença A menos B vai dar o tamanho de A mais o tamanho de B. Tamanho de A mais o tamanho de B. E no texto ele disse que isso vale 5. 5 unidades, não importa que unidades sejam essas. Ora, turma, se eu já sei que A menos B vale 1 e A mais B vale 5, eu monto um sisteminha. A menos B vale 1 e sei que A mais B vale 5. Ok? Se você passar aí uma retinha, somar a equação de cima com a de baixo, você vai cair que 2A vale 6, A vale 3. E se A vale 3, o B vale 2. É só terminar isso, né, galera? Eu não terminei porque nosso curso aqui tem um nível um pouquinho mais elevado. O aluno não vai chegar a disputar a AFA se não sabe resolver um sistema simples desse tipo, né? Você vê lá na matemática. Então, se você resolver esse sistema, A menos B igual a 1, A mais B igual a 5, se não sabe, tenta fazer. Se não conseguir, envia para mim, comente, manda pergunta. Professor, eu não consigo resolver esse sistema, eu vou fazer para você. Tá legal? Mas tenta primeiro, se esforça um pouco deita um pouco sobre isso, transpira um pouco sobre isso, tá? Então A vai dar 3 unidades e o B vai dar 2 unidades. Veja que isso poderia dar o contrário, galera. O B poderia ter dado 3 e o A 2. Tudo depende da primeira escolha, por isso que a questão deve ser anulada, porque dependendo dessa escolha que você fez, ia ter também alternativa, tá? Bom, já achei o tamanho de A e de B, mas não foi isso que ele perguntou. O que ele perguntou? Ele perguntou o seguinte, vamos colocar lá o A, né? O vetor A, vamos colocar o vetor B e vamos fazer um vetor C. Então já tem o A e o B. O vetor C tem o mesmo tamanho de A e forma 120 graus com o B. É isso que ele disse. Esse é o vetor C, tem o mesmo tamanho de A, mas forma 120 graus com B. A pergunta dele é, quanto vale A
mais C, se A e C têm o mesmo tamanho, ok? Bom, sendo assim, aqui eu sei que tem 60 graus, né? Para dar os 180, vou fazer a soma. Eu vou fazer a soma pela regra do paralelogramo. Vou traçar uma paralela ao vetor A lá na extremidade de C, esse tracejado preto que você está vendo aqui. Vou passar uma paralela em C na extremidade de A, que você está vendo aqui. E quem é a minha resultante? É sempre a diagonal desse paralelogramo. Esse é o vetor resultante, que é a soma de A mais C, tá? Que eu vou chamar de vetor S, vetor soma. Essa é a resposta do exercício, esse S. Como que eu vou calcular? Fica óbvio que aqui é 120 graus, né, galera? Ó, se aqui é 120 entre B e C, aqui é a mesma direção, e esse aqui tem a mesma direção de C, então também é 120. Fechou? Foi? E eu vejo um triângulo aqui, ó. Olha só o triângulo que eu vejo. A, esse tamanho aqui é o tamanho de C, só que A e C têm o mesmo tamanho. Um ângulo entre eles, e eu quero saber esse S. Então, para calcular esse S, eu vou usar a lei dos cossenos. Esse lado, cadê meu apontador? Esse lado vale A, esse lado vale o C, né? Tá aqui paralelo, ó, é o paralelogramo. O tamanho de A é o mesmo tamanho de C, tá no texto. Eu quero achar o lado oposto, né, ao ângulo de 120. Então é um lado ao quadrado, né, vezes o outro lado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso vai dar o S ao quadrado. E eu tiro a raiz quadrada. Lei dos cossenos. Volta na aula passada, tá? Aula retrasada. E você vai encontrar, aula passada mesmo, né? Isso aqui é aula 14, na aula 13, você vai encontrar lá, tá? Então vai dar A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno de 120. Por que C, professor? Porque esse tamanho é o tamanho de C. Eu estou calculando A mais C, tá? Botando o número. Quem é o A? Vale 3, está ao quadrado. Quem é o C? Mesmo tamanho de A, 3 ao quadrado. Aqui é menos. Só que o cosseno de 120 é menos meio, e menos com menos dá mais. Eu já pus mais aqui, ó. O A vale 3, o C vale 3, e esse cara vale menos meio, por isso o sinal de menos aqui ficou mais. Então o que eu tenho aqui, ó, 9, 9, esse cortou com esse, 3 vezes 3, 9. Então é 9, 9, 9, é 3 vezes 9. É isso que eu tenho, a soma, 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27, mas o 9, raiz de 9... dá 3, né? Sai da raiz, sobrou 3, raiz de 3. E você encontra isso na alternativa D. A questão foi anulada porque se você inverter, né? Colocar o B maior que A, você vai acabar encontrando um resultado diferente. E ia ter alternativa, ia dar, né? Ia dar o tamanho de A, que seria 2, vezes a raiz de 3. Então a questão deve ser anulada. Agora, deixa eu te mostrar o seguinte, então não preciso de mais nada. Então não preciso de mais nada de vetor, professor, morreu, o vetor acabou, só que aquela aula 12 e 13 de vetores eu faço tudo? Não. Eu pus uma questão aqui da escola naval. Eu não vou fazer porque a gente não viu no nosso curso ainda, a gente não tem ferramenta. Mas só para te mostrar que tem mais coisas para aprender sobre vetores que eu vou te mostrar numa próxima aula. Então aqui está um exemplo, uma questão da escola naval, uma questão antiga. Diz assim, um certo cruzamento de uma rodovia, no instante t0 igual a 0, um veículo A possui uma velocidade de 4i, chapéu, né, símbolo de vetorzinho aqui, 4i, metros por segundo. E outro veículo, velocidade de 6j metros por segundo. A partir de então, o veículo A recebe, durante 2,8 segundos, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido positivo dos y. E o veículo B recebe, durante 2,5 segundos, uma aceleração de 2 metros por segundo no sentido negativo dos eixos x. O módulo da velocidade do veículo A em relação ao veículo B em metros por segundo no instante t igual a 1 segundo é... Eu não vou fazer. A gente não sabe o que é. O que é esse J aqui, professor? O que é esse I aqui, ó? 4i com simbolinhozinho de chapéu, 6J com... chapéuzinho aqui, né, o circunflexo. O que é isso? A gente não viu ainda. Então faltam algumas ferramentas de vetores que a gente vai ver na próxima aula.
beleza? Então é isso aí, galera. Curte, compartilha, me ajuda, se inscreva no canal, tá? Faça comentários. Se precisar de mais algo, alguma coisa específica, manda aí para nós, manda questão. Às vezes a gente consegue dar uma paradinha, resolver, atender você e a gente acaba atendendo mais gente. Beleza? Valeu, galera. Até mais.